Olá! Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano e sexualidade na infância. Surgem os questionamentos: educação sexual? Quando? Onde? Por quem? E como falar sobre esse tema? É preciso que o professor e os pais se preparem para essa tarefa. Este é um tema que supomos entender naturalmente, entretanto, às vezes, nos sentimos extremamente limitados. O discurso sobre sexo mobiliza-nos muito porque, de certa forma, espelha a nossa própria sexualidade. É importante o despertar da curiosidade sexual nas crianças, mas para isso é preciso um clima sexual positivo. Então vamos entender isso perpassando pela teoria do desenvolvimento sexual, segundo Freud, Erik Erikson e Piaget. Freud afirmou que o comportamento humano é orientado pelo impulso sexual, que ele chamou de libido, palavra que significa prazer. Distinguiu o desenvolvimento da personalidade em 5 fases: oral, anal, fálica, de latência e genital. A transição é gradual e a duração de cada uma depende do indivíduo. Então, nem todos passam de uma fase para a outra no mesmo período. Muitas vezes acontece dentro da mesma família crianças que se desenvolvem dentro dessas fases em períodos diferentes, na temporalidade diferente. Tem criança que sai da fase oral mais rápido e demora mais tempo na fase anal. Outras já a fase oral é mais prolongada e a anal já é mais rápida. A fálico-genital é mais prolongada ou mais rápida. Então vai depender do indivíduo. Vai de indivíduo para indivíduo. Piaget diz que ele pressupõe que os seres humanos passam por uma série de mudanças ordenadas. O eixo central é a interação organismo-ambiente e essa interação acontece através de 2 processos simultâneos: a organização interna e a adaptação ao meio, funções exercidas ao longo da vida do organismo. A construção da identidade acontece através dos estágios do desenvolvimento: sensório-motor, pré-operatório do pensamento, operações concretas e operacional formal. A teoria do desenvolvimento sexual, de acordo com Erik Erikson, ele aborda mais a questão psicossocial e é conhecida como as 8 idades do homem: confiança versus desconfiança, autonomia versus vergonha, iniciativa versus culpa, domínio versus inferioridade, identidade e confusão de papéis, intimidade versus isolamento, generatividade versus autoconfiança e integridade do ego versus desesperança. Freud diz o seguinte, que a criança que de 0 a 18 meses, ela explora a gratificação oral, quer dizer, ela explora a oralidade. Os lábios e a boca, a língua, são os principais órgãos de prazer da criança nessa idade, de 0 a 18 meses. O conhecimento e a exploração do próprio corpo e do mundo acontece pela boca, onde tudo que ele pega, ele leva à boca. Então, a sua exploração é gradativa, ela vai acontecendo, né, de acordo com o seu desenvolvimento de 0 a 18 meses. Já Erik Erikson diz o seguinte, que a confiança versus a desconfiança só acontece nos bebês da seguinte forma, que o bebê deseja ser atendido prontamente em suas necessidades, tanto fisiológicas quanto psicológicas. Se a mãe consegue atender suas necessidades, estabelecerá uma atitude de confiança. Mas se ela não consegue atender a essas necessidades, ela vai gerar nessa criança uma atitude de desconfiança. Mas se este processo se estabelece, ao contrário, o bebê desenvolverá o sentimento de desconfiança e esse sentimento se projetará para outras pessoas na vida adulta. Então, essa criança, o que acontece aqui? Se a mãe atende a todas as necessidades da criança, tanto fisiológicas quanto psicológicas,
ela vai desenvolver uma confiança, uma sensação de confiança, um sentimento de confiança. Mas se isso não acontece, ela vai desenvolver um sentimento de desconfiança e vai para a vida adulta. Né? Piaget diz o quê? Que na fase sensório-motora, as atividades são reflexas. A criança vai desenvolver de forma impulsiva. Ela não tem domínio dos seus movimentos, não tem domínio daquilo que ela faz. A coordenação dos dois esquemas começa a construir esquema de ação para assimilar o meio. E a inteligência é prática, desenvolve noções de espaço e tempo através de ação. O contato com o meio é direto, sem representação ou pensamento. Ver, pegar, levar à boca. É isso que acontece nessa fase. É o sensório motor. Ele vê, ele pega, ele leva à boca. Ele faz isso de forma impulsiva. Ele não tem um domínio. Não é que ele tenha a consciência de que eu vou pegar o objeto, vou levar à boca porque eu tenho uma consciência disso. Ele faz isso de forma impulsiva. Na primeira fase da educação sexual, nós devemos trabalhar da seguinte forma: nomear corretamente as partes do corpo da criança. Apelidos, de onde vem, a gente deve evitar. Deve evitar apelidos, deve evitar falar de forma errônea, né, para as nossas crianças. Por exemplo, de onde vêm os bebês? Aí você inventa, vem da cegonha, vem da couve-flor, não se deve inventar, dar respostas errôneas para as nossas crianças. Temos que responder da forma mais correta possível. Nomear corretamente as partes do corpo, falar sobre isso de forma correta. Não precisa se alongar no que você vai falar, mas dê respostas rápidas, simples, mas verdadeiras. Reagir naturalmente à manipulação. Mas se você vê uma criança se masturbando, agir de forma natural com relação a isso. Nunca gritar com aquela criança, dizer que aquilo é errado, dizer que aquilo é feio, que é sujo, que é isso, que é aquilo. Não, é agir de forma natural, tirar a atenção da criança para outra coisa. Né? O que a criança mais gosta de fazer na vida? Brincar. Então, se você percebe que você tem uma criança que está se masturbando na sala de aula, você enquanto professor, ou você enquanto pai, enquanto mãe, percebe que seu filho está manipulando as suas genitálias, não reclamar, não gritar, não brigar, mas tirar a atenção para uma outra coisa. Convida a brincar, oferece um brinquedo, leva para outra, tira a atenção para outro foco. Tá? Aceitar a sexualidade como parte da vida humana é um direito e é um dever de todos nós. Dos 18 aos 3 anos de idade, né, nós passamos pela segunda fase do desenvolvimento infantil. E aí aqui, na questão da educação sexual, nós vamos entender, segundo Freud, que nós passamos pela fase anal. A partir dos 18 meses é a hora que a criança começa a sair das fraldas. É onde o pai e a mãe começam a trabalhar esse momento tão difícil, né, que é tirar substituir as fraldas da criança por uma calcinha, uma cueca. Né? É a hora que a criança, né, começa a desenvolver a sua personalidade. Né? Dentro das fases do desenvolvimento, é o momento da formação da personalidade da criança. E aqui é muito interessante. Sua atenção se localiza no funcionamento anal. Todo o seu prazer está voltado para fazer a única coisa que ele sabe fazer, que ele pode produzir independentemente. O ser humano, quando ele nasce, ele é totalmente dependente do outro. Ele depende do outro para tudo. Para tomar banho, para comer, para vestir, para tudo ele depende do outro. A única produção independente que ele tem é fazer cocô e xixi. E ali é o tesouro dele, que ele dá para quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Aí chega aquele momento que a mãe diz para o filho: você não vai mais fazer cocô ou xixi dessa forma. Aí você apresenta para ele um vaso sanitário que bate bem aqui nele. Aí eu pergunto para você que é adulto: se você se coloca diante de um vaso sanitário que bate aqui em você, qual vai ser sua reação quando você tiver necessidade de ir ao banheiro?
com certeza você vai reter, vai segurar o máximo que você puder. E assim é como as nossas crianças fazem. Ela, dentro dessa fase, na sua atenção toda localizada para o funcionamento anal, ela aprende a controlar suas fezes e urinas, e aí a gente faz está passando por esse processo ainda de controle, e a mãe apresenta aquele vaso sanitário alto, que ela não tem menor segurança para ir ali, e aí essa criança termina retendo e ela começa a desenvolver vários outros aspectos de egocentrismo, de reter as fezes e de reter o brinquedo, e de reter a mãe, e de reter o pai, e de reter o professor, e de reter o coleguinha, e tudo é dela. E aí essa criança passa a ser aquela criança, às vezes até indesejada no grupo, e enfesada, cheia de fezes, né? Porque a criança não consegue mais, né, eliminar suas fezes em função da forma como ela foi apresentada ao vaso sanitário, ou a forma, se a mãe bate ou põe de castigo porque ela faz na roupa, porque ela foi reprimida. Então a gente percebe isso muito nitidamente na fase adulta, com aquelas pessoas enfesadas, né, com aquelas pessoas concentradoras, né, acumuladoras, né, a gente já sabe, entende, não é porque elas querem ser assim, mas foi uma forma como aconteceu dentro do processo anal para sair das fraldas. Essa pessoa termina desenvolvendo essas características. A sensação de prazer nessa fase e de desprazer está na expulsão e na retenção das fezes, né? Ela sente prazer em expulsar as fezes ou em reter as fezes, depende de como ela foi trabalhada para sair das fraldas, né? Então depende de como a mãe, o pai fez esse trabalho, fez esse momento com elas. Então é muito interessante, porque isso vai para a fase adulta. Eu costumo até brincar com alguns colegas quando eu digo assim, eu sei o dia que alguns vão ao banheiro e conseguem fazer o número 2, porque chega aqui todo mundo dizendo, bom dia, vocês estão bem? Porque nos outros dias a gente chega e diz, bom dia, a pessoa responde, só se for para você, que para mim tá um inferno. E tá mesmo, porque ela está enfesada, cheia de fezes, não consegue eliminar. Então o prazer dela não consegue alcançar, ela continua presa na questão da expulsão e da retenção das fezes. E isso vai para a fase adulta sim, tá? A aprovação e recompensa e a desestimulação e o castigo, a gente tem muito cuidado com isso. A criança, ela precisa ter aprovação, mas a recompensa por ela fazer o cocô e o xixi, nem sempre é saudável. Muitas vezes o pai, a mãe, compra o cocô da criança. E ela, tudo que ela quiser, ela vai vender. Muitas vezes a criança chega no momento de ir para o banheiro e ela vai rápido, correndo, dá até força para fazer, porque ela vai ser recompensada. E aí, quando for na fase adulta, ela também vai querer ser recompensada por tudo que ela fizer, tudo aquilo que for produção dela, ela vai querer ser recompensada. E aí, aquela criança que troca tudo, é aquele adulto que vive trocando, e troca de camisa, troca de chinelo, troca de mulher, troca de marido, troca tudo, vai trocando, porque ele precisou trocar o que ele tinha de mais importante na vida dele. Ele foi recompensado com uma troca no seu cocô, no seu xixi, lá no início da sua vida. Isso é o que Freud nos fala, né? Temos que ter cuidado com isso. Da mesma forma que nós temos que ter cuidado com a desestimulação e o castigo. Se você fizer cocô, vou lhe botar de castigo. Se você fizer cocô na roupa, vou lhe bater, Então, a criança passa a ser reprimida nessa ação. E aí se torna um adulto também reprimido, né? Muito introspectivo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa fase. Já Erik Erikson diz o seguinte, que esse momento da fase anal é o momento de construir autonomia ou vergonha e dúvida. Vai depender também de como ela sai das fraldas. A maturação aqui, né, é física
né? A crescente maturação física liberta a criança da mãe. Aqui ela começa a se libertar da mãe. Eu já não dependo mais da minha mãe, eu já consigo ir ao banheiro e fazer todas as minhas necessidades sem a ajuda dela para me limpar, para me cuidar, para me trocar, para tirar. Então ela já começa a ter autonomia. Muitas vezes ela faz de forma errada, se limpa mal limpo, mas ela fez, ela construiu essa autonomia nela. Então ela já é capaz disso, né? O sentimento de independência, de autonomia, deseja fazer várias coisas sozinha, a exploração do ambiente, tudo isso vai acontecer a partir do momento que a mãe ou o pai permite que essa criança proporcione a essa criança um momento prazeroso para ela fazer as suas necessidades de forma autônoma. E aí ela vai desenvolver tudo isso. Acontece aqui o desenvolvimento da linguagem verbal, né? Caso seja impedida de realizar as atividades de forma independente, aí vai ser um problema, porque desenvolverá a vergonha, ela vai ter vergonha. Isso, se for conflituoso, se instalará a dúvida sobre sua capacidade. Eu não sou capaz, eu não fui capaz de sair das fraldas de forma tranquila, então não sou capaz de desenvolver mais nada. É isso que vai ficar interiorizado nela. Eu não sou capaz de desenvolver uma atividade porque eu também não sou capaz de me limpar no banheiro, eu não sou capaz de ir ao banheiro sozinha, eu não sou capaz de deixar as fraldas. Então é preciso a gente ter muita atenção nesse momento, né? Erickson nos fala isso, né? Para que a gente possa permitir que a criança saia das fraldas com autonomia. Na fase do desenvolvimento infantil, nessa segunda fase, que vai de 2 a 7 anos de idade, Piaget já nos fala que nós estamos aqui na fase pré-operatória do pensamento, é o pré-operacional, o estágio egocêntrico, onde a criança está centrada em si mesma, não se coloca no lugar do outro, tudo é dela, tudo é meu, porque o cocô é meu, o xixi é meu e eu dou para quem eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, então tudo é meu. Então o egocentrismo aqui é muito exacerbado e aqui a criança centraliza tudo nela. Então é necessário que o adulto trate essa fase com muito carinho, com muita atenção. Uma das fases mais delicadas do desenvolvimento humano é essa fase anal, é o momento da criança deixar as fraldas. O desenvolvimento da linguagem e do pensamento acontece aqui também, nessa fase. Então a criança, além de acontecer o desenvolvimento dela, da sua fase anal, acontece também esse desenvolvimento da linguagem e do pensamento. Tudo deve ter uma explicação, o momento dos porquês. Aqui a criança, ela quer saber por quê. Se a mãe diz, você tem que fazer xixi e cocô no vaso, por quê? Por quê? A mãe tem que explicar, tem que dizer direitinho para ela o motivo. Fazer na frente dela, né, para que ela possa entender que ela também pode fazer. Então, esse é o momento que a criança vai desenvolver. E ela vai perguntar, que acontece o desenvolvimento da linguagem, né, e do pensamento. Ela vai perguntar, ela vai querer saber os motivos. O estágio intuitivo deixa se levar pela aparência. Os julgamentos são baseados na percepção e não na lógica. Não relaciona fatos. É o início da fase simbólica, entrando nos 5, 6 anos, a gente inicia aqui a fase simbólica, que é aquela fase do imaginário, da criatividade, do mundo do faz de conta. Então é esse momento aqui, né? Então essa criança, ela precisa brincar com atividades que possa juntar, separar, dividir com o outro, compartilhar. Então, atividades onde ele possa estar desenvolvendo isso, para que ele, através daquele momento de prazer no brincar, que ele possa compartilhar com o outro os seus brinquedos, as suas ideias, os seus pensamentos, ele vai estar também compartilhando o seu cocô, o seu xixi, ele vai estar fazendo isso da forma mais natural possível, né? Ainda dentro da fase 2, nós devemos reagir com calma quando a criança usar palavras feias, isto é, relacionadas à sexualidade, né? Colocar limites quando fizer necessário. A intervenção do professor ou dos pais deve ser tranquila, mas elas devem ser firmes.
colocando para a criança os limites que elas não estão conseguindo colocar. Aqui é aquela hora que o pai e o professor, tanto os pais quanto os professores, precisam ter muita atenção, porque a criança manipula o adulto. E eles levam a gente na volta, né? E aí precisa a gente estar atentos para sermos firmes, mas colocar limite com firmeza, mas com carinho, com atenção, tá? Não podemos ser firmes, né? E rígidos demais. Nós precisamos fazer isso com tranquilidade. Na terceira fase, que vai dos 3 aos 6 anos de idade, segundo Freud, nós entramos na fase fálica. E aqui é interessante, porque o interesse da criança, ela está na diferença anatômica dos sexos, né? O menino e a menina começam a querer se olhar, um ver o outro, ver o que o outro tem que ele não tem. Aqui é interessante, porque é o momento que eles passam a se conhecer mais, começa a ter uma consciência do próprio corpo, né? E do corpo do outro. O interesse pela atividade sexual dos pais e pela origem dos bebês aqui acontece muito nessa faixa de idade, né? Principalmente por volta dos 5, 6 anos, é a hora que a criança começa a perguntar por onde que o bebê nasce, como é que o bebê foi parar na barriga da mamãe. Então eles começam a explorar isso. E aqui também se desenvolve o complexo de Édipo, ou o complexo de Eletra. O complexo de Édipo, a menina que tem o pai como modelo sexual, como, né, se apaixona pelo pai. E a menina, o menino que se apaixona pela mãe. É o complexo de Eletra, né? A identidade sexual ela perpassa pela vida toda, ela se torna, a nossa identidade sexual, ela não é momento, é para a vida toda. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A nossa consciência moral, o nosso superego, ele precisa ser bem trabalhado nesse sentido, né? A gente precisa fazer essa anamnese infantil, né? Para a gente entender isso. Entender que nós precisamos ter uma consciência moral, que o nosso superego, ele precisa estar equilibrado, deixar de ser esse superego, de estar podando a criança, de estar apresentando a questão da sexualidade como sendo imoral, indecente, ruim, né, feio. A gente precisa trabalhar bem esse superego, esse podar, né, esse tabu com relação à sexualidade, para que ela possa construir um ego equilibrado, né? A presença das brincadeiras sexuais de médico, de enfermeiro, de trenzinho, de papai e mamãe é muito comum nessa idade. Isso Freud vem nos falar bem claro sobre isso. Já Erik Erikson nos diz o quê? Que a iniciativa aqui, ela é versus culpa, né? Como que isso acontece? Que a rivalidade com o progenitor do mesmo sexo acontece. Nesse momento aqui, as meninas, geralmente, elas batem de frente com as mães, ou os meninos batem de frente com os pais. Então, já começa aquela, né, rivalidade, né, com o progenitor do mesmo sexo. E a identificação com o progenitor do sexo oposto, tá? Eles começam, então, a imitar os seus pais, tanto o menino quanto a menina. E também a imitação do progenitor do mesmo sexo. Muitas vezes a menina quer ser igual à mãe, ela quer vestir os vestidos da mãe, calçar os sapatos da mãe, usar a bolsa da mãe, o batom da mãe, e aí ela acaba com a maquiagem da mãe, e a mãe se zanga, acha ruim, mas é porque ela está nessa fase de imitar o progenitor da mesma idade, do mesmo sexo. E o menino também, né, mexe nas coisas do pai, né, e o pai às vezes fica chateado, zangado e briga e tudo. Se os pais souberem lidar com os sentimentos de rivalidade e amor de forma positiva, estará desenvolvendo nessas crianças a iniciativa. E ao contrário, se eles não souberem lidar com esses sentimentos de rivalidade, de amor, ele vai estar desenvolvendo o sentimento de culpa, né? Esclarecimento sexual de acordo com a curiosidade e a capacidade da compreensão
é o que nós devemos fazer para com as nossas crianças. Não devemos nos adentrar em detalhes, mas darmos respostas verdadeiras para que elas possam desenvolver bem esse sentimento de iniciativa, em vez de desenvolver um sentimento de culpa. Então, nós precisamos entender bem isso. E Piaget vem falando aqui na terceira fase, né? Ainda dentro do pré-operatório do pensamento, que nós continuamos, né? Que a criança continua dentro do estágio egocêntrico, mas que o seu desenvolvimento da linguagem do pensamento, né, também leva a um estágio intuitivo. O julgamento ainda são baseados na percepção e não na lógica. Então, ainda dentro dessa fase pré-operatória do pensamento, a criança ela desenvolve a sua intuição, os seus julgamentos, ainda baseado na percepção e não na lógica, como a gente vai ver nas próximas fases. Dentro dessa fase, na educação sexual, o que nós podemos fazer? Dar respostas objetivas às perguntas da criança, respeitar os limites da sexualidade dos pais, desenvolver a pergunta à criança, aliás, devolver a pergunta à criança para entender o que ela está querendo, o que é que ela está perguntando. É necessário ajudar a criança a esclarecer suas ideias sobre as diferenças anatômicas que existem entre o corpo do menino e da menina. Na quarta fase, Freud nos fala que a criança está dentro da fase da latência, suspensão do complexo de Édipo. Aqui a criança deixa de estar ligada ao progenitor do mesmo sexo. Então ela começa a suspender esse complexo de Édipo, esse complexo de Elétra. A criança se volta ao conhecimento do mundo, mas também procura o conhecimento sobre o sexo. Ela já não está tão presa à questão do conhecimento sobre o sexo. Ela já começa a ver outras coisas. Nem tudo na vida dela é sexo mais, né? Ela passa a ter um outro olhar, né? Ela corresponde aos primeiros anos do ensino fundamental aqui, né? A criança já entre 6 e 12 anos de idade. Então, inicia-se a aprendizagem dos valores e papéis culturalmente aceitos. E o relacionamento com a criança do mesmo sexo é comum, principalmente entre 6 e 7 anos. Nós chamamos o clube da Luluzinha, o clube do Bolinha, porque eles se juntam para, né, no momento do brincar, na sala de aula, eles gostam de estar junto, os meninos com o menino e as meninas com meninas, né? Então eles brincam mais de lutinha, os meninos, porque eles querem estar com o contato, né, ali o fortalecimento do tato, onde o prazer deles está no tato, no encostar no outro. Já não é mais na questão genital, não é mais na questão anal, mas sim já no tocar no outro, no encostar no outro, no estar próximo ao outro. Então, isso o prazer maior deles é assim. Então, por isso eles brincam de lutinha, eles brincam de pega-pega, e as meninas ficam brincando mais de casinha, de boneca, mas sempre elas estão de mãozinhas dadas, de bracinho dado. Na hora do recreio é bem interessante que eles vêm, bate o sinal do intervalo, eles saem tudo amontoado, né, juntos, voltam tudo amontoado juntos, assim, porque eles têm essa necessidade do toque, do encostar no outro. Erik Erikson já nos diz que aqui a gente constrói um domínio, e caso não construa esse domínio, nós vamos construir um complexo de inferioridade nas nossas crianças. Então, aprender habilidades tanto na escola como fora dela é um dos fatores que a gente precisa trabalhar com as nossas crianças para que elas tenham domínio do seu fazer, né? Ao aprender tais habilidades e agir no mundo, a criança desenvolve um sentimento de domínio. Se não for encorajada e bem-sucedida, aparece aqui um sentimento de inferioridade. Então, a criança ela precisa ser encorajada a desenvolver as suas habilidades, a desenvolver aquilo que lhe é proporcionado a fazer. Então, por isso que o professor tem que ter um cuidado de não oferecer para a criança algo que ela não dê conta de fazer. Tem que ser algo que ela seja capaz de fazer. Senão, ela vai desenvolver esse complexo de inferioridade.
A criança passa muito tempo na escola e cabe ao professor proporcionar o sentimento de competência em relação às atividades escolares, evitando que se instale o sentimento de inferioridade perante crianças e adultos, né? Então, ela só vai se sentir segura se ela for capaz de desenvolver as suas habilidades, se ela conseguir alcançar as suas competências. E para isso, o professor precisa estar muito atento, de oferecer recursos e material pedagógico e conteúdo que seja compatível com a idade e desenvolvimento da criança, para que ela possa desenvolver de forma satisfatória, para que ela possa desenvolver o domínio das suas ações. Piaget fala que nessa idade aí de 7 a 11 anos, entrando nessa quarta fase do desenvolvimento, ela entra na fase das operações concretas, onde o desenvolvimento ocorre a partir do pensamento pré-lógico para a solução de problemas concretos. Então, ela parte aí do pré-lógico para poder chegar a desenvolver problemas concretos que realmente acontecem com ela. A criança desenvolve noção de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade. Não se limita à representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração. Por exemplo, ela precisa ainda de material concreto para desenvolver problemas matemáticos, para desenvolver atividades que precisa ainda estar sendo colocada de uma forma bem concreta na vida delas. A capacidade de raciocínio vai do concreto para o abstrato. Aqui a gente usa tampinhas, palitos de picolé, vários recursos para que a criança, por exemplo, desenvolva uma história matemática que o professor lhe apresentar, né? Nessa fase, o que nós devemos trabalhar com essa criança, nós enquanto educadores, enquanto pais, é usar respostas simples, pequenas e diretas para as perguntas. Essa é uma coisa que não podemos estar nos alongando demais nas respostas. Criar um clima positivo para que as perguntas apareçam, permitir que elas perguntem ou não, porque vai depender, cada criança é única, pode ser aquelas que vão estar sempre perguntando e outras que preferem se calar. Pode ser oportuno discutir com as crianças o respeito pelo outro, relembrando as regras de convivência da classe, para assegurar um clima tranquilo de trabalho. A criança ela precisa respeitar as regras, mas para que ela respeite as regras, precisa que ela construa essas regras junto com o professor. Ela não vai respeitar regras construídas pelos outros se ela não tiver o hábito também de construir suas próprias regras, ou as regras do seu próprio grupo. Continuar desenvolvendo as perguntas, né? Sempre que a criança fizer pergunta, o professor vai desenvolvendo essas perguntas, devolvendo as perguntas para ela, né? Para que elas cheguem à própria resposta. O professor pode atuar com a classe toda ou com um grupo menor, um grupo específico de criança, ou até mesmo individualmente com uma criança, dependendo do momento e da forma como a questão se apresenta. Então, não necessariamente tem que ser desenvolvido com todo mundo. Pode acontecer de ser com a turma toda, mas também pode ser com um grupo menores ou de forma individual. Aqui a criança, nessa idade, é comum para ela a questão da masturbação. Isso é o estímulo da própria genitália. Apresenta-se mais como fonte de culpa do que como de prazer. Isso é o que a gente costuma ver nos valores, né, que são arraigados na nossa cultura. São arraigados mitos, crenças e tabus como cegueira, surdez, debilidade mental, loucura. Então, a gente tem que entender que não há... Isso são mitos, não há uma verdade nisso. A mulher que se masturba vai prejudicar a sua relação sexual, vai ficar viciada, fria, estéril. O homem que pode ficar cego, impotente, fraco, isso são falsas verdades. A gente precisa compreender que naquele momento que a criança está ali se autotocando, ela está porque ela precisa do toque. Ela precisa sentir o prazer dela está no toque. E se ela não é abraçada, se ela não é proporcionada a ela momentos de pegar, de tocar
no outro, de segurar a mão, de abraçar, se não é proporcionado esses momentos, ela vai se autotocar. Ela vai se tocar onde? Onde lhe causa maior prazer. E onde lhe causa maior prazer? Os órgãos genitais. Então é isso. Tem muito mais para a gente conversar sobre a questão da sexualidade infantil, mas por hoje é só e vamos nos despedindo por aqui.